Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos então para a nossa aula 10 sobre Teorema das Folgas Complementares. Este teorema aqui das folgas complementares, ele exige que vocês tenham uma grande noção sobre a teoria da dualidade. Então, nós já vimos a transformação básica de um modelo primal para o modelo dual, certo? E nós verificamos algumas propriedades em termos de teoria fraca, teoria forte e as propriedades das soluções complementares, ok? O que a gente vai fazer um pouco aqui agora é analisar este nosso primal e esse nosso dual e conseguir extrair as informações dos valores tanto do primal como do dual, apenas contendo algumas informações sobre estes resultados. A gente viu que é possível extrair os resultados, né, os valores, soluções básicas a partir do dual, né, extrair os resultados do dual a partir do primal, analisando, por um exemplo, a questão das soluções complementares, né, verificando lá, por um exemplo, o simplex resolvido. Né? Mas a gente vai ver que pelo teorema das folgas complementares isso pode ser até um pouco mais fácil. Ok? Então, olha só, nós temos aqui a relação entre primal e dual e vamos considerar então um problema com n variáveis e m restrições. Bem, o que acontece? Então, se na nossa solução primal nós temos m variáveis básicas, pensando que temos m restrições, verificando lá o número de variáveis, o número de restrições que nós temos aqui, nós temos a possibilidade de m variáveis básicas no primal. Então, nós temos, com as variáveis correspondentes, a gente vai verificar essa correspondência aqui daqui a pouco, lá na nossa solução dual, então nós vamos ter aqui m variáveis não básicas. Certo? Enquanto aqui nós temos então n variáveis não básicas. E aqui nós temos então no dual, nas variáveis correspondentes, então n variáveis básicas. Ok? Então, pensando, né, nessa transformação, como que a gente chega ao número de variáveis no dual? Precisamos verificar quantas restrições nós temos no nosso primal. Certo? Essas restrições que nós temos no primal, a gente sabe que conseguimos, a partir do simplex, por um exemplo, verificar quais são as variáveis básicas, né? E aí, a partir dessas variáveis básicas, então, eu consigo definir quais são não básicas, né? Por consequência, certo? Então, vão ser iguais a zero, essas não básicas, tá? E o que acontece? Lá na nossa solução dual, nós temos uma correspondência. Tá? Porque se nós temos m restrições no nosso problema primal, nós temos m variáveis lá no nosso problema dual, certo? Se nós temos então n variáveis no nosso problema primal, nós temos n restrições no nosso problema dual, certo? Então, o que acontece? A gente tem que sempre lembrar disso daqui, né? Então, nós temos, olha só, no primal, as nossas variáveis, tá, estão relacionadas com as restrições do dual. Aqui, as nossas restrições do primal estão relacionadas com as nossas variáveis do dual. Certo? Então, isso daqui vai servir para a gente montar a nossa correspondência
para este teorema das folgas complementares. Bem, o que permite então este teorema das folgas complementares? Tá? Ele permite então encontrar o valor de todas estas variáveis, sem precisar necessariamente resolver, né, os dois problemas, tá? Porque se a gente conhecer esta teoria aqui, e eu passar algumas poucas informações, por um exemplo, a respeito do primal, eu consigo encontrar os outros valores do primal e também todos os valores do dual, certo? Qual é o valor das nossas variáveis de decisão, das variáveis de folga e também das variáveis de excesso, certo? E a gente precisa então estabelecer esta relação entre as variáveis e restrições do primal e dual, tá legal? Vamos verificar esta ideia aqui no mesmo exemplo que nós vínhamos trabalhando, certo? Então olha só, nós temos aqui, exemplo. Encontre os valores de y, né, para o dual a partir da solução primal x1 igual a 0 e x2 igual a 6. Né? Eu só estou passando esses valores, não disse nada sobre a questão de otimalidade e a gente vai fazer esta verificação aqui. Primeiro, então, o que nós temos que fazer para aplicar o teorema das folgas complementares? Nós precisamos encontrar, é claro, o nosso modelo dual, que a gente já encontrou nas aulas anteriores, né? Já trabalhamos com este modelo aqui. Vamos aumentar, né? Vamos expandir como se fosse o nosso formato padrão, aquele modelo primal e também aquele modelo dual, certo? Então, primeiro vamos fazer essa expansão aqui. Então, temos os nossos dois modelos expandidos, aumentados ou ampliados, ok? Bem, quando a gente faz isso daqui, então, a gente tem já algumas informações, né? Porque quando a gente acabou ampliando isso daqui e a gente tem de início já esses valores que eu passei para vocês de uma solução básica, aqui x1 igual a 0 e x2 igual a 6, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte aqui. Vamos utilizar então esses dois valores que nos foram passados, né, para tentar encontrar os valores aqui de x3, x4 e x5, certo? Então eu vou adotar aqui o R1, R2 e R3. Primeiro, para R1 aqui eu vou ter x1, x1 é quanto? 0. 0 mais x3, que é igual a 4, certo? Ou seja, x3 é igual a 4. No meu R2, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2x2, vai ser então 2 multiplicado por 6, mais x4 igual a 12. Ou seja, o meu x4 será 0. E aqui, então, por fim, eu vou ter R3. Para esse R3 aqui, então, vai ser 3x1, vai ser 3 multiplicado por 0, mais 2 multiplicado por 6, mais
x5 igual a 18, ou seja, o meu x5 será igual a 18 menos 12, então ele será 6, ok? Então eu tenho aqui a minha solução básica, né, para esta situação, 0. Eu vou ter aqui 6, x3 é 4, x4 é 0 e x5 é 6. E o meu z aqui será o quê? 3 vezes 0 mais 5 vezes 6, z igual a 30, ok? O que acontece então? Eu tenho estes valores já para o meu primeiro modelo, né, que é o modelo primal. Então, eu vou fazer uma separação aqui. Primal. E aqui eu vou fazer, então, o dual. Bem, o que eu preciso fazer aqui? Vou colocar antes x1 igual a 0, x2 igual a 6, x3 é igual a 4, x4 é igual a 0 e x5 é igual a 6. Certo? Percebam que estas duas variáveis aqui são as nossas variáveis de decisão do problema, enquanto que essas três aqui são as variáveis de folga, ok? Bem, percebam que eu tenho 3 restrições aqui sendo trabalhadas nesse meu modelo, né? Eu tenho aqui as minhas variáveis básicas 6, 4 e 6, aqui as variáveis x2, x3 e x5 com os valores respectivos 6, 4 e 6, certo? Então eu tenho aqui caracterizado que esta daqui é uma variável básica, certo? Esta daqui é uma variável básica, ok? E esta daqui também é uma variável básica, tá legal? É claro que, mesmo uma variável sendo básica, ela pode assumir o valor 0. Nesse nosso caso aqui, pensando nas variáveis livres e tudo mais, a gente sabe que se a gente tem essas 3 variáveis básicas com esses valores aqui, automaticamente nós temos essa daqui como uma variável não básica, essa daqui é uma variável não básica, certo? Ok. O que nós temos? A gente não comentou lá no começo que as minhas... deixa eu marcar com uma caneta diferente aqui para destacar. Estas minhas variáveis do dual, elas correspondem às minhas restrições do primal, certo? Então aqui eu tenho a caracterização do y1, essa correspondência com y2 e essa daqui a correspondência com y3. Foi assim que eu acabei criando, né, esta transposição para o modelo dual, certo? Da mesma forma aqui que eu tinha essa coluna de x1 representava a minha R1 dual e essa daqui é a minha R2 dual, certo? Aqui um R, tá? Ok? Bem, então percebam o seguinte, tá? Eu vou destacar das minhas variáveis de decisão y1, y2 e y3. O que eu tenho de correspondência dessas variáveis do primal aqui, né? Eu não tenho que o y1 ele foi criado a partir dessa primeira restrição do primal? Tenho. Qual que é a minha variável de folga ou excesso que eu tenho aqui no primal? x3. Então percebam que este x3 aqui, tá? Eu vou deixar em vermelho para ficar bem destacado. Percebam que esse x3 aqui ele está diretamente relacionado com y1, correto? Então y1 aqui eu vou deixar nessa mesma linha de x3, certo? Da mesma forma y2 para x4 e y3 para x5. Certo? E aí o que acontece? Então eu tenho isso daqui sendo as minhas variáveis de decisão do dual correspondentes às minhas variáveis de folga do primal, tá? Então, aqui, para eu fazer esta análise da complementação a partir dessas variáveis de decisão do primal, é só verificar o seguinte. Bem, a minha coluna x1, né, que essa daqui é uma variável primal minha, o que eu fiz? Eu criei uma restrição 1, certo?
Então, o que eu vou ter aqui essa correspondência, né, do meu y4? Junto com x1, ok? Então, aqui eu vou ter y4. Da mesma forma, aqui eu vou ter essa criação da R2 a partir da minha variável, da minha coluna variável aqui, x2. Então, o que eu tenho aqui de variável de folga ou excesso desta minha restrição 2? O meu y5, certo? E percebam que agora eu tenho as minhas variáveis de excesso aqui, tá? Que corresponde então, né, essa complementação das variáveis de decisão do primal. Tá legal? Ok, mas o que eu posso fazer com isso então? Achei as correspondências, né, entre essas variáveis primais e duais. O que eu preciso fazer agora por este teorema? Eu preciso resolver, eu preciso verificar a tabela do simplex para tirar alguma informação? Não. Essas informações aqui, para mim, já são suficientes, né? O que acontece? Tudo que é variável básica, tá? Todas as variáveis básicas do meu primal, eu tenho que a sua correspondente dual é não básica. Então percebam aqui, x2 é uma variável básica primal. A sua correspondente dual y5 será uma variável não básica, certo? Tá? Aqui eu tenho que x3 é uma variável básica, então a minha correspondente y1 será 0, não básica. E aqui eu tenho x5 igual a 6, é uma variável básica. Ou seja, a minha correspondente y3 é 0, ou seja, é uma variável não básica. Tá legal? O que eu preciso descobrir? O valor de y4, que é uma variável básica, e também do y2, que é a minha outra variável básica para o dual. Percebam que eu tenho duas restrições, 5 variáveis, então eu tenho 3 variáveis livres que eu posso atribuir valor, atribuo o valor 0, eu tenho então as 3 não básicas y5, y1 e y3. As minhas variáveis básicas serão y4 e y2, que eu preciso descobrir. Ok? Então eu vou trabalhar com este R1 aqui, em vermelho, e com este R2 aqui. Tá? Então olha só, eu vou colocar R1 primeiro. Quanto que vale em y1? É não básico, é 0, mais 3 que multiplica y3. Quanto que vale y3? É uma variável não básica, é 0, menos y4, que é igual a 3. Ou seja, eu vou ter y4 igual a menos 3. Ok? Então eu posso colocar aqui. O meu R2... O que acontece? Eu vou ter 2y2, 2y2, não tenho o valor de y2, eu preciso descobrir, mais 2 multiplicado por y3, que é 0, menos y5, tá? Que na realidade nós já temos, né? Então a gente pode colocar aqui menos 0, deverá ser igual a 5. Ou seja, eu tenho que o meu y2 é igual a 5 sobre 2. Perfeito? Então eu tenho aqui 5 sobre 2. Tá? E aí então eu tenho uma solução básica, tá, para o meu dual, que será a seguinte: y1, 0, y2, 5 sobre 2, eu vou ter y3, 0, y4, menos 3 e y5, 0, certo? E quanto que vale o meu d aqui neste caso? Tá? O que eu vou fazer? Eu tenho 4 multiplicado por 0, mais 12 multiplicado por 5 sobre 2, mais 18 multiplicado por 0. Né? Se eu cortar então ali 12 com 2, eu vou ter 6, 6 vezes 5, eu vou ter 30, né? Como a minha resposta. Certo? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Tá? Eu vou ter esta solução básica para o primal e esta solução básica para o dual. Tá? Então, eu posso destacar aqui esta solução e esta solução. Certo? Então, esta é a minha solução correspondente dual. E eu utilizei o teorema das folgas complementares
para fazer esta análise sem nenhum tipo de resolução adicional. Tá legal? Agora vamos discutir o seguinte, né? A gente tem que Z é igual a D. A gente sabe que pela teoria forte, né, da teoria da dualidade, o que acontece? Quando nós temos esta característica aqui, né, se as duas soluções forem soluções factíveis, então eu vou ter que esta daqui é a solução ótima para o primal e essa daqui é a solução ótima para o dual. Correto? Bem, mas tem o seguinte, tá? Se vocês verificarem aqui, y4 é negativo. Certo? O que eu falei aqui quando eu inseri esta variável de excesso? y4 ela deve ser maior ou igual a zero. Então eu tenho aqui uma solução viável primal e uma solução inviável dual. Certo? Ou seja, a minha solução primal não é ótima. Ok? Então é assim que a gente consegue interpretar, né, pelo teorema das folgas complementares este preenchimento aqui. E aí lembrando, né, as propriedades que nós vimos na aula passada, as versões das teorias, a gente consegue então concluir que, né, o meu Z é igual a D, mas eu preciso verificar a questão da viabilidade destas soluções para o primal e para o dual, para identificar se esta solução primal que eu tenho, né, ela é viável, mas eu preciso verificar se ela é ótima. Se a minha solução dual fosse viável, né, assim como a primal, então eu teria alcançado as soluções ótimas de ambos os modelos. Tá legal? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Então, até a próxima aula.